Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Rádio Transamérica, tocando no seu coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, invada agora o seu lar, o seu coração e sua mente. Com muita alegria e temor no Espírito, saudamos todos os nossos irmãos e irmãs da Rádio Três Américas, espalhados por diversas cidades e estados deste imenso Brasil. E também nossos queridos internautas que nos acompanham pelo canal Pedras que Clamam, esse espaço ungido onde a voz profética ainda ecoa em meio ao barulho do mundo. Vivemos tempos sombrios, meus irmãos. Tempos em que a terra geme com dores de parto, como diz a Escritura. Tempos em que as nações estão à beira do colapso. A tensão diplomática e política entre Brasil e Estados Unidos cresce silenciosamente, como uma tempestade que se forma no horizonte. Os líderes das nações falam em tom de poder, mas os céus observam com justiça. É o prenúncio de abalos maiores, não apenas militares ou econômicos, mas espirituais. Neste exato momento, há uma movimentação invisível nos céus. Há reinos espirituais em confronto, potestades sendo sacudidas e o grito da criação pedindo redenção. Muitos corações estão confusos, inquietos, dominados por medo e insegurança. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje com uma palavra firme como rocha. Ainda uma vez, mais abalarei não somente a terra, mas também o céu. Hebreus 12, 26. O que está abalando o mundo não é apenas fruto das decisões humanas. É o cumprimento profético da palavra. É o som da trombeta de Deus anunciando que tudo o que é abalável será abalado, para que o que é eterno permaneça de pé. E você, filho do Altíssimo, está inserido nesse reino que não pode ser abalado, o reino de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esta oração é para todos os que estão perdendo a esperança, para quem olha ao redor e sente que o chão está cedendo, para você que teme pelo futuro do Brasil, pelas consequências de alianças políticas, pelas ameaças externas, pelas divisões internas. O Espírito Santo quer te lembrar hoje que os tronos dos homens caem, mas o trono de Deus permanece para sempre. Quando tudo estiver sendo abalado, você será sustentado, se estiver edificado sobre a rocha que é Cristo. Com ousadia e temor, eu te convido a ficar até o fim desta oração. Envie esse vídeo a alguém que está em desespero e escreva nos comentários como um ato de fé e profecia. Eu faço parte do reino inabalável de Deus. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção. Não é apenas o mundo que está sendo abalado, é a igreja também. Deus está permitindo que tudo aquilo que é superficial, construído na vaidade ou na conveniência, seja exposto e sacudido. E se você olhar bem ao redor, verá que isso já está acontecendo. Alianças políticas desfeitas, sistemas de governo ruindo, líderes sendo desmascarados e nações entrando em rota de colisão umas com as outras. O Brasil está num momento crucial de sua história. Vemos o aumento das tensões com grandes potências como os Estados Unidos. Há um clima de suspeita, rompimentos diplomáticos sendo sugeridos, interesses sendo manipulados por forças invisíveis. Mas o que os jornais não mostram é o que está acontecendo no mundo espiritual. Estamos diante de uma guerra invisível, em que o Senhor está permitindo o abalo das estruturas humanas para revelar onde está o verdadeiro alicerce. E nesse cenário caótico, Deus pergunta: onde está o teu fundamento? No poder humano, na estabilidade econômica, na política ou em mim? A palavra nos diz, em Hebreus 12, que Deus prometeu abalar tudo aquilo que é passageiro. Isso não é um ato de punição apenas, é um chamado de amor. Deus não quer que seu povo permaneça confiando em sistemas frágeis,
em governos corruptos, em estruturas que não resistem ao fogo. Ele está nos chamando de volta à eternidade. Veja o que tem acontecido em nosso país. Crises morais, desordem institucional, brigas ideológicas extremas, falsos messias surgindo entre políticos e líderes, tentando ocupar o lugar que só pertence a Cristo. E se não estivermos atentos, seremos tragados pelo engano. Mas ainda há esperança. E essa esperança não vem de Brasília, nem da Casa Branca, nem do Banco Mundial. Ela vem do trono de Deus, onde Jesus reina com autoridade eterna. A promessa para os justos é clara. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Esse reino não depende de tratados, acordos, alianças ou moedas. Ele é sustentado pelo sangue do Cordeiro. Ele não é influenciado por eleições, por embargos econômicos ou por pressões externas. Esse reino já venceu e nós fazemos parte dele. Você que está preocupado com o futuro do Brasil, com o que será da sua casa, com os seus filhos em tempos tão incertos, ouça com fé. O reino de Deus não será abalado. E se você estiver ancorado nele, nada poderá te destruir. Mas é preciso alinhar-se agora, não amanhã. Agora. É hora de sair do terreno instável da neutralidade espiritual. Chega de viver com um pé no reino e outro no mundo. Os abalos que virão separarão os mornos dos firmes, os espectadores dos adoradores. Compartilhe esta mensagem com quem está espiritualmente adormecido. Deixe Deus usar você para acordar os que ainda acham que tudo está sob controle humano. Não está. Mas o controle continua nas mãos do Senhor dos Exércitos. Escreva aqui nos comentários: eu rejeito o medo e me firmo no reino de Deus. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem agora com lágrimas nos olhos, sentindo que o mundo à sua volta está ruindo. As notícias, os conflitos entre nações, a instabilidade do governo, a insegurança do amanhã, tudo isso tem roubado sua paz. E o mais doloroso é que muitos que se dizem cristãos têm vivido como se o reino de Deus fosse apenas uma teoria distante e não uma realidade presente e viva. Mas Deus está chamando os seus de volta, está soando uma trombeta do alto. Não é uma trombeta de destruição para os justos, mas uma trombeta de alerta, de convocação, de alinhamento. O Senhor está dizendo: voltem para mim enquanto há tempo. Limpem os altares do coração, rasguem o coração, e não apenas as vestes. Este é um tempo de separação. O abalo que vemos no mundo é o reflexo do juízo que começa pela casa de Deus. Mas mesmo diante do juízo, há esperança para aqueles que se rendem. E a rendição precisa ser total. Você precisa olhar para dentro de si e perguntar com sinceridade: em quem eu confio de verdade? Em quem está firmado o meu coração? Se tudo que você conhece fosse tirado hoje, você ainda permaneceria de pé? Muitos estão buscando refúgio em discursos humanos, em argumentos políticos, em ideologias ou estratégias religiosas. Mas o Senhor grita do alto: voltem-se para mim, eu sou o único refúgio verdadeiro. Ele não quer apenas uma oração bonita. Ele quer corações rendidos, vidas que se entregam sem reservas, crentes que estão prontos a abrir mão de tudo: status, orgulho, fama, ego, para segurar firme nas mãos dele. Neste momento, convido você a fechar seus olhos e examinar sua alma. Confesse o que precisa ser confessado. Deixe cair por terra os ídolos escondidos: o medo, o controle, a autossuficiência, o apego ao mundo. Se você tem vivido longe de Deus, mesmo estando na igreja, se tem se alimentado mais das notícias do mundo do que da palavra, se o seu coração está dividido entre o reino e o sistema deste século, este é o seu momento de retorno. O Espírito Santo está aqui. Ele não condena, ele convence, ele exorta, ele purifica, e ele está te chamando.
Não para que apenas ouça esta oração, mas para que viva uma nova realidade espiritual a partir de hoje. Fique conosco. A oração que virá a seguir será um clamor profético de posicionamento, proteção e entrega. E se você crer de todo o coração, essa oração marcará sua vida com um novo tempo no reino de Deus. Escreva aqui nos comentários: eu me rendo totalmente ao reino de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares maldar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei eterno, que reina sobre todos os reinos visíveis e invisíveis, hoje nos prostramos diante da tua soberania. Reconhecemos que só o teu reino permanece de pé quando tudo à nossa volta desmorona. Ó Pai, olhamos para o mundo e vemos nações em fúria, poderes se confrontando, líderes se exaltando como se fossem deuses. Vemos o Brasil sendo sacudido por divisões políticas, alianças perigosas e uma tensão que cresce a cada dia. Mas nós, teu povo, levantamos os olhos para os montes e dizemos: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, clamamos por misericórdia sobre a nossa nação. Tem compaixão do Brasil, livra-nos de alianças contrárias à tua vontade, de pactos políticos que comprometam o destino espiritual do nosso povo. Abre os olhos das autoridades, Senhor, revela os intentos ocultos dos bastidores, que nada fique encoberto diante do teu juízo. Te pedimos hoje por aqueles que têm vivido no medo, paralisados diante dos abalos que já começaram. Visita agora cada casa, cada família representada nesta oração. Que a tua presença invada os lares como fogo purificador, como vento restaurador. Que cada coração seja despertado para a realidade do teu reino. Senhor, nós confessamos nossos pecados. Como igreja, muitas vezes nos calamos quando deveríamos ter profetizado, nos acomodamos com sistemas humanos, buscamos conforto onde deveríamos buscar santidade. Perdoa-nos, Deus. Purifica o teu povo, que a tua noiva desperte do sono. Hoje te pedimos, firma os nossos pés sobre a rocha, que os nossos olhos não se desviem da eternidade, que o som das ameaças do mundo não cale a voz da fé em nosso interior, que os teus filhos sejam como colunas firmadas no teu templo, inabaláveis, confiantes, rendidos totalmente ao Rei dos Reis. E agora, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos: toda a aliança do Brasil com poderes espirituais contrários ao reino de Deus seja quebrada agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Toda manipulação, controle e opressão sobre a mente do povo caia por terra. Que haja uma liberação do Espírito Santo sobre esta nação como nunca antes. Reaviva a tua igreja, Senhor. Levanta os intercessores, levanta os profetas que não se vendem, levanta os anônimos que queimam por ti, levanta a geração do reino inabalável. E por fim clamamos: que venha o teu reino sobre o Brasil. E que venha o teu reino sobre as famílias. Que venha o teu reino sobre os governantes. Que venha o teu reino sobre a tua igreja. E a ti, Senhor Jesus, seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, agora e para sempre. Se essa oração falou com você,
Não guarde essa experiência só para si. Faça com que esta mensagem alcance outras vidas. Envie para amigos, familiares, irmãos em Cristo. Se ainda não é inscrito no canal Pedras que Clamam, aproveite este momento para se juntar a nós. Clique em inscrever-se, ative o sininho e deixe seu comentário. Queremos orar com você e por você. E para você que nos acompanha pela Rádio 3 Américas, continue ligado. Temos uma programação espiritual 24 horas por dia. Louvor, palavra, oração e edificação para a sua alma. Você pode ouvir a Rádio 3 Américas pelo app Rádiosnet, ou ainda dizendo à sua Alexa: Alexa, toque Rádio 3 Américas. O link para ouvir está aqui na descrição deste vídeo. Compartilhe, comente e declare nos comentários: eu permaneço no reino inabalável de Deus. Que a paz, a força e a presença do Senhor estejam com você. E que mesmo em meio aos abalos da terra, você permaneça firme, cheio do Espírito e olhando para o alto. Até a próxima oração, se Deus quiser. Shalom!